daquele menino que depois de uma tempestade violenta como aquela de anteontem, de manhã ele saiu na varanda da fazenda e gritou para o avô: vô, corre aqui, vô, vem ver, vô, como é que o senhor explica que essa figueira, essa árvore que gastava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa figueira tombou, vô? O vento derrubou a figueira, vô. E como é, vô, que aquele pezinho de bambu tão fininho, como é que aquele pezinho de bambu não caiu, vô? Aí o vô pôs ele aqui no cangote, falou: vem cá. Aí foi lá na figueira, mostrou a figueira, falou: nossa, vô, ela está oca. É, filho, com o tempo a figueira foi ficando oca. Vô, mas não parecia. É por causa da casca, filho, tinha uma casca muito grande, a gente não via. Se olhava para a figueira, ela estava lá, metidona, poderosa. Achou que era muito importante. O vento, ele falou: é, vô, mas o bambu também é oco. Aí o vô gostou mais ainda, falou: então vem cá. Aí chegou lá no bambu, bambuzinho pequenininho, falou: é. Primeira diferença, o bambu sabe que é oco desde pequeno. Essa é a primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você. Depois você vai na catorce de bambu ali e aprende o resto. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você: desde pequeno a gente é oco. O que significa isso? Vazio para poder encher-se de Deus. Então, primeira coisa, o bambu sabe desde pequeno que ele é oco. Então, sabendo que é oco, que é fraco, ele toma alguns cuidados. Segunda coisa que o bambu nos ensina: a nossa vocação é o céu. O bambu é uma grama, da família das gramíneas. Enquanto as gramas comuns se alastram, o bambu, sendo uma gramínea, sobe, porque ele tem uma meta. Todo bambu só cresce para o alto. Você também. Ou você cresce para o alto, ou a tempestade vai derrubar você. Eu tenho que ter uma meta. É no alto que está a vossa meta. Somos cidadãos do céu. Nós nascemos para lá. É lá para cima que eu tenho que olhar. O bambu está sempre olhando para o céu, sempre buscando o alto, sempre buscando a graça de Deus. Terceira coisa, se ele quer crescer muito, ele tem que ter raízes profundas. Por isso ele vai se alastrando. O tanto que um bambu cresce para cima, ele vai se alastrando na terra, ele vai enfiando, ele vai achando pedra, a raiz vai abraçando, abraça no outro tronco, ele enche. Eu tenho lá em Betânia um bambu chinês, já tem uns 3 anos que ele está plantado, está nessa alturinha. Ainda vai levar mais uns 2 anos para ele começar a crescer. Mas quando ele crescer, ele vai chegar a 20, 30 metros de altura. Ele leva 5, 6 anos só criando raízes. Terceira coisa que o bambu ensina para mim e para você: se eu quero chegar lá no alto, eu preciso ter raízes sadias, raízes saradas, raízes curadas. E o que significa raízes? Raízes é aquilo que a gente tem escondido. A árvore, com o tempo, ela vai envelhecendo, as raízes começam a aparecer. Conosco também. As raízes são os vícios que a gente vai escondendo. Eu tenho que deixar a graça de Deus, a graça da cura, penetrar cada uma das minhas raízes. A raiz é a minha fé solidificada. A raiz é alimentada pela leitura contínua e constante da palavra de Deus. A raiz é alimentada por um grupo que me dá sustento, me fortalece. Primeira coisa que o bambu me ensina. Primeira coisa, eu sou oco desde pequeno. E por que eu sou oco? Para poder ser cheio de Deus. Então quanto mais eu me esvaziar, mais cheio de Deus eu serei. Segunda coisa que o bambu me ensina: é preciso crescer para
o alto. Terceira coisa que o bambu me ensina: eu preciso ter raízes profundas, raízes sólidas, raízes saradas, raízes curadas. Quarta coisa: bambu não cresce para o lado. Se eu quero ter a graça de crescer para cima, eu não posso criar galho. Bambu não cria galho. A figueira criou galho, bambu não. Criar galho significa dispersar nossos dons, nossos talentos em coisas que não deve. Quantas pessoas se enroscam na vida porque está sempre amarrado, está amarrado com fulano, com cicrano, com a falsa amizade, tem que vir, eu tenho que ir lá porque, sabe como é que é, né, a vida na sociedade, eu tenho que ir, coisa nenhuma, vou se eu quiser. Uma vez a senhora lá em Brusque falou para mim: o senhor esteve na casa de fulano, não foi na minha casa. Sei por que eu tinha que ir na sua casa? Já não casei para isso, minha filha. Eu vou onde eu quiser. Falou: credo. A gente vai criando tanto galho, depois vive quebrando galho. A pessoa se divide, tem tanta coisa para fazer. É o tal das secretarias, né? Cria tanta secretaria, tanta galhada. Corta as galhadas, porque quanto menos galho eu tiver, menos dolorosa será a poda. Já percebeu quanta coisa a gente tem que a gente não precisa ter para ver? E vai se apegando. Tem gente que chega lá, se aquela caixinha cor de abóbora que ganhou no aniversário da avó dela de 1938, se aquilo não tiver lá, ela fica deprimida. Estragou a minha caixinha. Porque eu queria hoje usar aquela calça com o zip nas costas e não. Corta um pouco do galho. Quanto menos coisa a gente tem, melhor. É como aquele sujeito que foi procurar um guru, um sábio espiritual, um mestre, para pedir ajuda para ele. Falou: ele mora aqui, a casa dele é logo aí. Aí chegou até a casa dele, era um salão, o homem morava numa tenda. Aí entrou, o mestre convidou ele a entrar, chegou lá, tinha um colchão no chão, 2 cadeiras, 2 pedras assim, uma panelinha, mais nada. Aí o homem ficou impressionado com aquilo e falou: mestre, onde estão as suas coisas? Aí o mestre riu e falou: onde estão as suas? Ele falou: mas eu estou aqui de passagem. Eu também. Nós estamos aqui de passagem. Se você quer crescer lá para o alto, corte os galhos, corta a galhada, canaliza. Crescer para o alto e tirar as galhadas significa investir a minha vida, e isso vale para tudo. Quantas famílias estão cheias de dívidas, cheias de problemas, porque não se une? Corta o galho, corta o supérfluo. Quanta coisa que você não precisa. Oh meu Deus, quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Quanta coisa eu não preciso. Só que a gente vai se apegando, o galho é assim, ele vai grudando. O galho cresce aqui, gruda lá. Aí aquilo parece que já faz parte do galho. Aí tem que proteger aquilo. E aí vai ficando pesado, vai ficando pesado. O galho é muito grande, aí começa bicho vir fazer ninho ali em cima, e cobras e lagartos, e vai apodrecendo. E a pessoa tenta proteger os galhos, corta os galhos. Primeira vez que eu cheguei a Paris, eu fiquei decepcionado com aquilo lá. Falei: um lugar feio. Era inverno, aquelas árvores tudo seco. Eu falei: por que não corta isso tudo, né? E depois, quando eu voltei lá, logo em seguida, primavera, aquilo tudo verdinho. A natureza ensina a gente. Na hora do frio ela recolhe, ela não é besta, deixa cair a folha. Agora vai segurar as folhas. Segura a folha, a raiz apodrece. A natureza é sábia. O que ela faz? Ela mesmo dá uma chacoalhada assim, aproveita o vento, joga a folha cai no chão, aí fica quentinha, a raiz dela dorme sossegada. Ela recolhe a seiva e joga para a raiz, porque a terra fria mata. Aí quando começa a melhorar a temperatura, ela vai devagarinho soltando. Por isso que a gente tem que podar as plantas no inverno, porque a seiva dela está concentrada na raiz, aí não morre.
Será que você não está com galho demais? Alguns de nós somos umas galhadas enormes. Aliás, tem pessoas que quando ela chega no lugar, você já nota aquela galhada chegando, aquela coiseira, que parece uma árvore de Natal, aquele desfilando, parece um pavão, parece um peru. E chega lá e chega pra cá, não consegue nem andar aqui, né? Bambu é oco desde pequeno, quer crescer para o alto, cria raízes profundas e não cria galho. 4 coisas já aprendi. Primeira, oco desde pequeno. Por que eu sou oco? Para Deus me encher com o seu Espírito Santo. Por que Maria é feliz? Porque é cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Eu tenho que ser oco, mas cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, minha meta está no alto. Terceira coisa, raízes profundas, sólidas, saradas. Quarta coisa, é preciso cortar o galho. Quinta coisa que o bambu me ensina: olha bem de perto para o bambu. Você já viu que ele é cheio de nozinho? Não é o nó que enfeia o bambu, é o nó que dá resistência ao bambu. Por isso que lá embaixo o nó vai juntando mais próximo assim. A parte mais velha do bambu, o nó vai ficando. Porque nó significa cada etapa que eu venço, cada problema que eu supero. Cada problema que eu supero na minha vida me torna uma pessoa mais forte, me torna uma pessoa mais resistente. Se o bambu não tivesse nó, ele seria lindo, parecia um cano de PVC, mas na primeira ventania o bicho rachava de cima e embaixo. É o nó que dá resistência ao bambu. É o nó que faz o bambu ser forte, é o nó que faz o bambu ser firme. Cada nozinho significa um problema resolvido. Cada vez que eu supero um problema, cada vez que eu supero uma dificuldade, cada vez que eu supero um desafio, cada vez que eu perdoo uma pessoa que me machucou, cada vez que eu peço perdão a alguém que eu machuquei, cada vez que eu faço um pequeno jejum, é um nozinho que vai se solidificando, e esse nozinho vai amarrando e vai dando consistência. E o bambu chega a ser tão forte que na China eles fazem ponte para passar caminhão de guerra feito de bambu. Eles fazem escadas, edifícios enormes. Eu preciso aprender com os nós. Os nós significam dificuldades superadas.